Paz, meu amado, minha amada, venho aqui mais uma vez compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração por esses dias e eu estava elaborando, querendo um jeito de sintetizar tudo que me foi dito. E aprove ao Senhor que hoje eu tivesse condição para isso e quero compartilhar com vocês. Mas antes vamos adorar o Senhor. Amém. Há uma diferença de quem anda com Deus. Ele não se apresenta. É Deus quem diz quem Ele é. Conhece o seu lugar, pois foi bem instruído. Sabe que um contrito Deus não desprezará. Ele não é vaso de ouro, porque a glória não é dele. Vaso de prata o tempo vai ofuscar. Vaso de madeira o fogo não suportaria. Vaso de barro hoje é assim que eu vou te chamar. É matéria-prima tirada do chão, que eu abato, que eu exalto na minha mão. Jogo no forno 7 vezes para se queimar, mas te quebro de novo se eu não gostar. Eu abato, eu exalto, te faço chorar, mas te revelo os meus mistérios para não se enganar. Mais um aviso nessa tarde, hoje eu quero dar. Não tô aqui neste vaso para Deus não cobrar. Não tô aqui neste vaso para Deus não cobrar. Não tô aqui neste vaso para Deus não cobrar. Dá na mão do olheiro, deixa ele tratar. Não tô aqui neste vaso para Deus não cobrar. Há um segredo, há um gemido, há um choro na alma, que só o seu olheiro pode entender. Enquanto os vasos estão rodando, se movimentando, o olheiro está tratando para poder encher. Não tô aqui neste vaso para Deus não cobrar. Não tô aqui neste vaso para Deus não cobrar. Dá na mão do olheiro, deixa ele tratar. Não tô aqui neste vaso para Deus não cobrar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É bom, né, meus amados, sempre começar uma palavra com adoração. A palavra que eu quero compartilhar com meus amados está em Marcos 3, 27, mas antes eu quero comentar a respeito de um texto que está linkado a esse, e que o Senhor colocou no meu coração por essa madrugada, que está em João 15,15. E ele diz assim: já vos não chamareis de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai vos tenho feito conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra que o Senhor colocou no meu coração a respeito de entendimento, onde há, às vezes, um equívoco no entendimento. E aqui, o nosso Senhor Jesus, quando faz essa observação, ele está dizendo que, para alguns, ele revela o verdadeiro pensamento que ele tem para que nós venhamos cumprir, para que venhamos alcançar os propósitos que ele determinou, designou para nós. Mas que, para isso, ele nos chama de amigo, ou seja, houve um grau evolutivo. E essa evolução e essa cumplicidade, esse entrosamento, é claro, tem a ver com busca, tem a ver com retidão, tem a ver com santificação. Então, a estes a qual alcançaram esse nível, ele faz saber aquilo que ele pensa e os projetos que ele tem para conosco, que são pensamentos bons. Xarelebaçu, querelebas, pensamentos de vida, debassunerelecaralabas, e não de morte. Então ele faz questão de frisar isto. Mas não foi só no Antigo Testamento também, irmãos. Quantas vezes o profeta sabia o que aquele rei conspirava contra o povo santo na sua câmara secreta e fazia a ele revelar? Então isso não é da agora. Isso sempre aconteceu e o Senhor revela para quem ele quer, para quem busca, para quem tem intimidade. É um processo. E que muitos podem fazer parte dele. Afinal, a Bíblia não é o nosso manual de instrução, não é o nosso livro que nós devemos seguir. Dentro dela está inserido vários
versículos, várias palavras que, se nós usarmos com autoridade no momento certo, cadeias são quebradas e coisas são desfeitas. Tais como um período difícil que eu passei por uma abstinência de uns 9 anos, então os meus olhos, numa condução, não me permitiam sair de cima de uma mulher que estava em pé no corredor do ônibus. E eu ali, eu não queria olhar, mas eu olhava, eu não queria olhar, eu não sabia a situação da mulher, se ela é noiva, se ela é casada, o que ela é, mas eu insistia em ficar olhando. A minha carne me empurrava, me impulsionava a isso, e eu falei, Senhor, eu não quero. E de repente eu vi, usa a tua arma, a tua espada. Eu falei, pô, espada é a palavra. O que eu faço? O que eu digo? E não me via nada. Então me bateu um sono, eu adormeci e ele me fez viajar por um texto. Se teu olho direito te escandalizar, arranca ou joga fora. Melhor entrar no reino dos céus com um olho só do que com os dois e ir para o inferno. Então, um texto bem conhecido. E eu mencionei esse texto baixinho, olhando para o vidro. E no outro ponto aquela mulher saiu. Coincidência? Não sei, mas me livrou. E se nós permitirmos que pensamentos como esse, que foi uma casualidade, uma consciência, uma coincidência, se assenhoreie de você, você nunca vai usar a palavra em seu bel prazer para situações difíceis e adversas que você pode enfrentar no seu dia a dia. Certa vez eu fui comprar uma peça e eu apresentei ao Senhor, vou mencionar esse agora por causa da palavra que eu vou ler. Então, e eu fui comprar essa peça, eu ia comprar essa peça, cheguei lá, não consegui, o meu cartão não passou, a senha estava errada e a senha que eu tenho sempre tive e não entrava. E aí eu voltei para casa triste, fui para o joelho e falei com o senhor, falei, Senhor, por que eu não consegui? Eu te apresentei. E aí ele foi e falou para mim, se é para mim, tem que ser direito, volta lá. Eu falei, vou voltar lá, eu tentei, já estou quase cancelando o cartão. Aí voltei. Ao voltar, quando eu entrei no estabelecimento, o homem falou para mim, rapaz, ainda bem que você voltou. Aquela peça estava com preço errado, eu já acertei no computador. E aí, quando eu passei a peça, ela foi 3 vezes mais barata. Ressanaralabassuriá. Não foi à toa, irmão. Por isso é imprescindível que nós apresentemos ao Senhor todos os nossos passos, mesmo que nós tenhamos condição, capacidade para desenvolver o que vem à nossa frente, mas é importante que nós apresentemos ao Senhor. O texto que eu quero compartilhar com meus amados foi um recente que ele falou comigo a respeito de colocarmos de uma forma correta e específica todo o direcionamento que Deus nos dá. A gente manietar o nosso inimigo. A palavra está em Marcos 3, versículo 27. Diz assim a palavra: ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. É verdade, nós estamos falando sobre um texto que fala sobre divisão. E é divisão mesmo. Porque Jesus estava explicando para aqueles que estavam em sua volta a respeito de uma situação adversa que ele encontrava. Ele tinha feito maravilhas e sinais e coisas, como sempre onde Jesus ia, ele fazia, e os escribas que vinham de Jerusalém, aqueles que deveriam apoiá-lo, porque tinham conhecimento das escrituras e deveriam reconhecer que ele era o Cristo, e assim não o faziam. Por quê? Porque tinham um entendimento equivocado e não conseguiam mergulhar na profundidade do que ele fazia e estava a apregoar naquela terra. E assim ainda é hoje. Muitas vezes nos equivocamos. Mas não porque somos mal, porque era povo santo, não eram os romanos que falava que ele tinha demônio. Expulsa demônio por Beelzebu. Ora, veja, aí Jesus dá a explicação para eles, da casa dividida e tal. Então, e esse texto vem lá mais à frente. Então, por quê? Porque nós devemos ter a consciência, a convicção de que se algo de Deus está acontecendo ou sendo dito, nós devemos mergulhar dentro das Escrituras e em oração pedir ao Senhor que nos dê a direção correta. Porque esse texto que agora acabei de ler, ele fala a respeito de quando formos fazer um trabalho, colocarmos de uma forma específica
aquele trabalho na presença do Senhor, porque se for da vontade dele e nós detalharmos, definirmos com clareza aquilo que nós vamos fazer, nós vamos ter êxito. Nós não vamos nos equivocar. Então, é muito importante que a gente aprenda as lições. Essa lição que o Senhor me deu aqui, logo mais à frente um pouquinho, precisamente no versículo 28 e 29, fala a respeito de não pecarmos contra o Espírito Santo, a respeito de que, às vezes, em conclusões precipitadas, nós podemos cometer erros. Então, temos que ter certeza e convicção daquilo que estamos fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Quando pensarmos em tomar alguma atitude, é importante que nós tenhamos o entendimento, a clareza de ver aquilo que o Senhor está falando, porque Ele revela para aqueles que Ele os tem como amigos. Se talvez Ele não te revelou, recua um pouquinho, pare, pense, volte atrás, conserte o seu erro e siga em frente. E quem sabe, aí então, Ele te revelará o caminho certo que você deve seguir. Mas não se precipite. Deixe que o Senhor guie seus passos, porque aos amigos Ele revela. Busque essa intimidade, essa profundidade com o nosso Senhor Jesus como amigo, para que Ele revele com clareza aquele destino que você deve seguir. E não permita que você entre numa situação equivocada. Porque, por não ter talvez o entendimento correto, você pode cometer algum deslize. Não que você seja mau, mas você pode cometer. Ora, os escribas eram doutores da lei, sabiam de tudo, tinham as escrituras de trás para frente, porém, não conseguiam perceber que ali estava o Cristo. Então, é difícil para nós, às vezes, aceitarmos algumas coisas, mas é importante que a gente busque a direção do Senhor para que o Senhor nos esclareça e nos dê a direção correta daquilo que Ele tem preparado para mim e para você. A minha oração nesse dia de hoje é para que essa semana que se inicia seja uma semana abençoada, que haja um entendimento, haja um esclarecimento no seu caminhar, na sua busca, que você consiga se santificar, que você consiga, numa escala evolutiva, cada vez mais se aproximar do nosso Deus e Ele venha te chamar de amigo e te revele aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Porque eu busco com todas as forças do meu coração, me santificar cada vez mais, para que me aproxime cada vez mais dele. E é esse o meu desejo para você, meu amado, minha amada. Que haja cada vez mais intimidade sua e minha com o nosso Deus. Do fundo do meu coração, que seja uma semana abençoada, cheia da presença do nosso Deus, surpresa de Deus, que Ele te surpreenda, que Ele fale contigo e que Ele mostre o caminho de vida que Ele tem preparado para ti, não de morte. Fica na paz e tenha um restante de semana abençoado, um final de semana abençoado, e que o nome do Senhor seja glorificado na tua casa, na tua família, na tua vida. Transformação, mudança de Deus. São os sinceros votos da família Jesus Prazeiro. Assim, olha, agradeço em nome de Jesus.